Reflexões Bíblicas, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui com o professor Jung Musung, teólogo, que nos ajuda a refletir a partir de chaves de leituras da teologia a mensagem do Evangelho com uma atenção para a nossa vida de hoje. O texto, Marcos, vocês vão ver que na liturgia do domingo, ela é um texto, ele vem recortadinho, né? Você pode ler na sua Bíblia o texto inteiro, né? Do capítulo 7, de 1 a 24. Na liturgia de domingo, a gente vai escutá-la picadinho do jeito como eu vou ler aqui na minha versão, você acompanha aí na sua. Diz assim: os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E aí pula. Em seguida, Jesus chamou de novo a multidão para perto dele e disse: escutem todos e compreendam. O que vem de fora e entra numa pessoa não a torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a tornam impura. E o finalzinho, pois é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, como a imoralidade, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limites, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Jung, esse é um texto diferente, na minha opinião, não sei se faz sentido, porque ele explica um pouquinho a tradição dos fariseus, para quem não sabia, para poder entender a polêmica, né? Uhum. E repete de forma bastante dura essa passagem do o que torna impuro não é o que vem de fora. Enfim, os costumes morais, então nós estamos chamando isso de costumes morais, né? Você pode explicar melhor para a gente? São de Deus ou dos humanos, né? Esse é o risco, abandonar os costumes de Deus, abandonar o preceito de Deus para seguir os costumes que são humanos, mas parecem de Deus? Isto, essa é o conflito que Jesus tem com a visão sagrada da religião. Isto é, você tem ritos sagrados, você tem regras sagradas, porque Deus estabeleceu desta forma para sempre, e você tem que cumprir, independentemente se pode ou não, se a vida mudou ou não, né? E Jesus, então, ele vai contrapondo no Evangelho essa coisa. O que está aqui, o que vocês estão ensinando, não é de Deus, é da tradição humana. Isso é uma coisa boa? Depende. Então, por exemplo, é bom lavar as mãos? É. Hoje a gente não precisa ensinar para as crianças, olha, você tem que lavar as mãos porque Deus falou. Não, as crianças aprendem. Não, eu tenho que lavar a mão porque isso é bom para a saúde. Então, com o processo histórico, a gente foi aprendendo. Então, aprender certas coisas que ensinava na religião era uma coisa importante, útil. Isto é de Deus? Sim e não. É de Deus no sentido de que ajuda. As pessoas aprendem. Mas isto é o ensinamento central de Deus? Esse é o mandamento? Não. Não é à toa que logo os fariseus e escribas e sacerdotes vão atrás de Jesus. Esse cara está acabando com tudo que nós aprendemos e montamos na sociedade. Então, isso tem a ver nos dias de hoje com outras polêmicas. Por exemplo, aí eu quero trazer aqui essa questão moral no sentido familiar, porque o grande debate hoje na sociedade não é tanto o problema essa ganância, essa coisa de ter cobiça. Aí tem cobiça de dinheiro, o prestígio, a casa e também a mulher dos outros, ou marido dos outros. Né? As pessoas, não porque ama, mas porque quer ter para dizer que tem mais do que outro.
né? Então, esse é aqui o tema central de Jesus, que quem pensa religião a partir dos ritos e doutrinas pré-estabelecidas e eternas não consegue entender e não dá valor. Então, em termos das igrejas cristãs, o grande perigo, o erro, é acreditar que existem doutrinas, leis estabelecidas, isso é o que salva. E Jesus não. Então, o que torna impura uma pessoa, ou uma pessoa não boa, não santa, não é o que você come, ou se lava a mão ou não lava a mão. Se você pode comer sábado, trabalhar para pegar comida para sábado porque está com fome, que é o Jesus discute isso também com outras vezes, mas sim o que torna alguém salvo, ou santo, ou seguidor de Jesus, é o que vem no coração. Essa é a intenção das pessoas. Não é a regra, não é a ação ritual, mas a intenção. Não é uma intenção, eu quis, mas não consegui. Não é isso. No sentido bíblico, é uma intenção que gera ação. E aí diz, o que leva uma pessoa a ser boa? É aquele que vive o amor e entende o sofrimento de outras pessoas. Isso tem a ver com a questão, vamos dizer, da família. Então, não, a família tem que ser do jeito que Deus falou. Não, Deus não escreveu isso. Não, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento fala certas coisas, regras, para a pessoa aprender, mas Jesus avança. É do Antigo Testamento que diz que você tem que lavar a mão, senão você é impuro. Jesus não. Isso Deus ensinou para aprender, mas vai avançando. E diz assim, você é capaz de entender o sofrimento das pessoas, por exemplo, homossexuais, que não consegue, não pode formar uma família. Uma pessoa homossexual tem direito, como todo ser humano, de constituir uma família e amar entre si? Jesus vai dizer sim, porque é o amor entre as pessoas que faz a pessoa pura e não o documento do casamento. Tá, então as pessoas podem qualquer coisa. Não. Não é, liberou tudo. Não. Depende do coração. Então, mesmo numa família, seja homem e mulher, ou homem, mulher, mulher, o importante não é o status legal, mas o amor que sai do coração das pessoas que estão na relação. Essa é a grande chave, é a grande sacada de Jesus, a grande diferença dos seguidores de Jesus e dos religiosos, as pessoas que participam ou são religiosas, a grande diferença é isso. O importante não é o rito, a regra, a lei, mas o coração que leva as pessoas. Isto é que leva as pessoas, não, mas isso dá confusão. Confusão pode dar, mas o importante é ser movido não por lei, mas por amor, porque Deus é amor. Mas as pessoas erram. Isso, daí o amor e a perdão. Então, uma família, estou tomando o exemplo da família, sempre a família tem problemas. As relações internas têm problemas. Isso. Mas se você ama, você perdoa. Porque você compreende que o outro errou, mas continua amando. Então, sem perdão, não há verdadeira expressão do amor. Então, aquilo que sai é do coração. Esse é o tema central, que eu acho que é um dos textos mais bonitos, né? E filosoficamente mais consistente para o cristianismo atuar na sociedade hoje. Fala ela. Bem, hoje tem bastante coisa, mas se você nos acompanhou até aqui, se inscreve no nosso canal no YouTube, Teologia e Capitalismo como Religião. Ô Jung, então a nossa pergunta aqui é, nós temos os costumes morais e que são morais, eles têm que ser morais, né? Ou seja, eles fazem parte da cultura, de uma maneira de viver, e que eles podem ter o seu valor quando eles ajudam a gente a viver mais humanamente, mas eles não podem ser confundidos com a boa nova do evangelho, que ele é muito maior do que
ensinar costumes e maneira de viver. Uhum. E, bem, o Evangelho faz uma lista de coisas bastante atuais, né? Que você nem gastou tempo com isso, né? É. Ambição sem limite, maldade, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, são todas características que no capitalismo e na nossa época elas quase que se tornaram coisas positivas, quase viraram Isso. qualidades. E Uhum. aqui elas estão colocadas na lista das coisas que o coração nos leva. Então, mas eu queria perguntar duas coisinhas, se é para a gente refletir, né? Então, aqui fala da intenção, do que vem de dentro do coração, Uhum. né? O critério é o que Uhum. vem de dentro do coração. Tem a ver com esse negócio que você falou, a intenção, o desejo profundo, sei lá, né? Então, eu acho que isso dá uma profundidade para a mensagem de Jesus, porque não é exatamente o que você faz ou não, mas como a intenção do coração da pessoa Uhum. te leva a fazer aquilo ou não, pode mudar. Então, a mesma ação ela pode ser positiva ou não tão positiva, de acordo com a intenção do coração, né? Uhum. E, bem, e aí você dá a chave, que eu acho que é a chave que deveria ser o importante para a gente pensar a nossa vida hoje, que é, se Jesus fala que abandona o mandamento de Deus, e você diz que o mandamento de Deus é viver o amor e o perdão, abandona esse mandamento em nome de defender as tradições dos homens. É. Então, esse seria o critério para a gente pensar o que a gente faz como é que se recebe casais de segunda união. A gente não tem dúvida que a gente recebe na regra do amor, né? Uhum. Ou que a gente faz com alguém que é homossexual, a gente recebe na regra do amor. Mas existem ainda muitas comunidades cristãs que abandonam a regra de viver o amor e o perdão em nome de uma maneira, de um costume, de uma tradição. E aí uma coisa importante, né? Voltando aos 10 mandamentos, porque a gente estava falando do mandamento de Deus, o segundo mandamento de Deus na tradição católica e terceiro na tradição protestante é não usar o nome de Deus em vão. Isso é um dos mandamentos mais que a gente rompe e a gente esquece disso. Coloca em nome de Deus que é do humano. Há sociedade, comunidades que têm dificuldade, por exemplo, de conviver com pessoas que são estranhas, são diferentes, ou sexualmente, ou de outros valores culturais. Tá, mas Deus é contra. Não, mas espera aí, não, você tem dificuldade com isto. Isso não é de Deus. Se essas pessoas vivem um amor entre si e outras pessoas, não somente egoisticamente, mas outras pessoas, isto é o que Deus quer. Então, eu acho que a gente precisa voltar ao ensinamento básico dos 10 mandamentos e dizer: olha, né, o amor é o critério e não se pode usar o nome de Deus para justificar os nossos preconceitos ou nossas dificuldades pessoais, porque as pessoas têm essa dificuldade, porque nós Uhum. aprendemos de um jeito a vida inteira, leva um tempo para, opa, espera aí, era estranho, agora é menos estranho. Isso é o processo, isso não é de Deus. Isso é do humano, esse é do processo cultural. Isso, por exemplo, racismo, a questão estão falando de gays ou transexuais, né? Ou até com que falam, comem de uma forma muito diferente, né? Costumes muito diferentes. Isso é do Uhum. humano. Uhum. Bem, e Jesus tem uma reação bem dura, né? Os fariseus perguntam por que eles não seguem as tradições. A gente poderia pensar que é uma pergunta simples, né? Mas a É, resposta é dura. Vocês são hipócritas. é, Isaías profetizou contra vocês, porque no fundo a ideia é essa, né? De que as pessoas passam a confundir a tradição como se ela fosse o centro da religião, deixando de lado o critério principal, que é viver o amor e o perdão. Curiosamente, nós temos uma nova geração formando, Jung, que muitos cristãos que já chegam, jovens cristãos que já chegam na igreja, nas diversas igrejas, porque querem viver o amor, esse amor com o perdão. Por outro lado, tem também uma parcela que tenta reinventar tradições que são coisas morais, do costume, de uma determinada época, como se isso fosse o central do evangelho, né? É um tema uhum, atual, não é isso? isso aí. Até. Muito bem, então nós vamos terminar por aqui. Um abraço para todos, Essa- até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.